Será que você já ouviu falar de um desses nomes das bruxas napolitanas que fazem parte das lendas urbanas, da Inquisição e também do imaginário popular, tanto da cidade de Nápoles quanto ali das cidades próximas e da região da Campanha? Seja bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar vídeos sobre casos de Inquisição, tipos diferentes de Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas, lendas urbanas e assuntos correlacionados com esses temas principais. Meu nome é Samantha Tedesco, eu escrevo e pesquiso sobre bruxas, Inquisição e esses temas que eu estou abordando aqui no canal e nas minhas outras redes. A primeira bruxa napolitana que eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre ela, talvez você conheça ela indiretamente, mas seja um pouco difícil de reconhecer porque ela foi a inspiração para um desenho. A primeira bruxa é a bruxa do Vesúvio. Em 1858, aconteceu uma erupção muito forte e a lava acabou escorrendo tanto que num barranco que estava próximo ali do caminho que as pessoas, né, caminhavam e plantavam, próximo do Vesúvio e o próprio vulcão, a lava encheu tanto que cobriu completamente o barranco. Então, depois que esfriou, as pessoas puderam passar a pé, ou seja, puderam passar por cima. E aí, depois desse acontecimento, os habitantes locais que moravam ali ao redor do Vesúvio começaram a notar que quando chegava de noite, eles escutavam uma espécie de grito com um choro, de como se fosse uma pessoa que estivesse sofrendo, e esse som vinha exatamente dali, próximo do barranco. Barranco esse que era tão profundo que as pessoas apelidavam de Fosso Grande. E aí é claro que no primeiro momento houve ali uma sensação, né? Nossa, será que realmente tem alguém ali por perto? Então os habitantes eles começavam a vasculhar, né, a área várias e várias vezes e nada de encontrar nenhuma pessoa, até porque seria impossível ter alguém vivo ali nas profundezas do Fosso Grande. Isso começou a se repetir pontualmente todas as noites. Quando ficava bastante escuro, começava aquela lamúria, aquele choro sofrido, angustiante, e os moradores já tinham vasculhado tudo que tinham para vasculhar e não conseguiam encontrar nada. Começaram a ficar bastante preocupados e acreditar que aquilo poderia ser algo sobrenatural e que estava atrapalhando ali o sono deles. Então, eles já estavam assim num nível de estresse e de terror. Eles resolvem ir atrás, pedir uma ajuda de uma feiticeira local que morava nas encostas do Vesúvio, chamada a Velha Matavona. A bruxa escutou tudo com bastante atenção, todo aquele relato, e ela aceitou numa boa. Claro que eles, né, tinham que pagar alguma coisa para ela, mas ela disse: não, tudo bem, eu ajudo vocês, me mostrem de onde que vem esse som que tá, né, perturbando toda noite. E eles foram próximo do horário em que geralmente acontecia, geralmente não, que sempre acontecia esse barulho, né, esse som que prejudicava, né, eles chegaram lá perto do barranco. Ela falou algumas palavras arcaicas, antigas, que eles não entenderam nada, levantou as mãos e aí disse: bora esperar, né, o que vai acontecer daqui para frente. E simplesmente nas noites seguintes o som foi diminuindo até que cessou completamente. Ela é uma lenda bastante popular, né? Praticamente todo napolitano conhece e, enfim, faz alguma brincadeira, né, com ela. Mas ela foi inspiração para um dos maiores desenhistas, cartunistas da história ocidental, que foi um desenhista muito importante da Disney, o Carl Barks. Ele criou a Maga Patológica. Dependendo do país, ela tem um nome diferente, mas
ela foi uma inspiração, ela foi inspirada, aliás, pela bruxa do Vesúvio. Ela faz parte ali do universo Patópolis e ela é antagonista do tio Patinhas. E para criar, né, o desenho dela, ele também se inspirou na Sophia Loren, que é uma das grandes atrizes de todos os tempos da Itália, justamente para ter assim esse visual mais sensual. Ele não quis que ela fosse uma bruxa velha feia, ele queria que ela fosse bastante sedutora. E ele também se inspirou na Morticia Addams para fazer ali uma mistura para ela ficar bem interessante, bem marcante. No desenho, ela mora também nas encostas ali do Vesúvio, junto com um corvo de estimação barra companheiro. Eu não me lembro o nome dele, porque também variando de cada país ele tem um nome diferente. E ela aparece a primeira vez na década de 60 e ela tá no cartoon do Toque de Midas. E aí o objetivo dela nesse desenho é ela conseguir roubar, não sei se pode falar roubar aqui no YouTube, mas agora já foi, a primeira moeda do tio Patinhas, porque ela quer fazer um feitiço ali poderoso. Ela quer derreter essa moeda no vulcão para conseguir transformar em uma espécie de amuleto mágico em que ela possa garantir o toque de Midas para ela, quando ela bem entender. A segunda bruxa é a bruxa do Vico Penseiro. Vico Penseiro é uma espécie de beco, é uma rua secundária que ficava ao lado da antiga Duomo oficial de Nápoles. Essa Duomo ela existiu até 1890 e ela teve que ser fechada e o prédio que ficava ao lado dela teve que ser demolido após um surto de cólera que teve ali na cidade de Nápoles. O nome do beco, ele deriva de uma placa que está preservada até hoje nele, no Museu da Pátria, que é o Antônio Angione, é um nome diferente, sobrenome diferente. E essa placa, ela foi colocada lá segundo uma lenda de que era de um jovem apaixonado e enfeitiçado por uma bruxa que morava ali. E o que tá escrito nessa tal placa? Porque não tá escrito Vico Penseiro, tá escrito uma frase desse tal jovem apaixonado. Pobre pensamento que me foi roubado, para não pagar despesas, me foi devolvido. Em italiano soa mais bonito, né? Povero pensiero mi fu arrobato per non le farse le spese nella tornato. Pra gente não faz muito sentido, mas segundo a lenda, ele encontrou com a tal bruxa do Vico Penseiro de uma forma casual. Ele não esperava por esse encontro e provavelmente nem ela. Pelo menos não especificamente esse rapaz. Segundo a lenda local, essa placa foi colocada ali como uma espécie de alerta para os homens que passassem ali não correrem o risco de encontrar ou se encontrassem tentar se fugir de uma bruxa muito bonita que morava ali. Segundo a lenda, o rapaz que escreveu essa placa estava ali em uma determinada noite passando e, por um acaso, a rua estava deserta e ele encontrou um gatinho preto abandonado, coitado, filhote. E aí ele olhou para o gatinho, ficou com pena, carregou no colo e pensou em levar para casa dele. Só que quando ele estava andando uns poucos metros à frente, abriu a porta de uma casa e dali surgiu uma mulher muito bonita, jovem, e que convidou ele para entrar, dizendo agradecer porque ele tinha resgatado o gatinho preto dela. Daí ele fica admirado, né, com a cordialidade e pelo convite ali da tal moça, ele aceita, ele entra na casa e aí ela serve para ele uma bebida para ele se refrescar, até porque pelo contexto ali dessa lenda, provavelmente isso aconteceu no verão. Aí ele bebe, só que dentro dessa bebida tá misturada ali com uma poção mágica que tem
porém ali com o objetivo fazer com que ele se apaixone a tal ponto que ele enlouqueça e fique bajulando ela. E sim, gente, o objetivo dessa mulher, dessa bruxa, é só fazer os homens se atraírem, né, verem o gatinho na rua, e na hora que eles vão, né, ali fazer um carinho no gatinho e levar para casa, ela se apresenta da mesma forma como ela fez com esse rapaz todas as vezes, dá a bebida, que é para eles ficarem apaixonados por ela, e é só isso que ela faz mesmo. Assim, quem dera que essa fosse a lenda de bruxa mais comum, né, nas outras cidades. Mas aqui esse é o único objetivo dela, e aí o jovem vai embora, ela não dá muita confiança para ele, e ele resolve escrever essa placa porque ele não consegue fazer mais nada da vida dele, que ele fica o tempo todo relembrando da beleza dela e querendo se encontrar com ela, mas quando ele vai procurar por ela, ele não encontra. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa lenda deve ter surgido de algum homem bêbado apaixonado. Mesmo assim, eu achei bastante interessante. E tem o homem morador de Nápoles e das cidades próximas que visita, que tem receio de passar de noite pelo beco do penseiro ali, porque tem receio de encontrar com a bruxa e se apaixonar. Também, por essa lenda, diz que se um homem ele encarar a bruxa nos olhos de noite, ela já ali consegue enfeitiçar ele para fazer ele se apaixonar por ela. Então não sei muito bem para que ela precisa ainda gastar com poção, né? Mas enfim, o que vocês acham? Antes de ir para a próxima bruxa, se você tá gostando desse vídeo, por favor, se lembre de deixar o seu like, porque eu sei que quando tá perto de acabar o vídeo, você já tá se esquecendo disso. E o like, o comentário, ele me ajuda bastante no engajamento e saber que você tá gostando para eu poder produzir mais vídeos desses temas. A próxima bruxa já traz uma história mais triste e mais assim faz mais sentido com o que a gente está acostumado a escutar de lendas de bruxas, que é a bruxa de Portalba. Durante a Idade Média, a região de Alba, que é pertencente a Nápoles, ela perto ali do muro da cidade, tinha muitas árvores alforrabeiras, praticamente coladinhas ali no muro. E tinha uma árvore muito alta que os moradores diziam que ela era tão alta que podia chegar no céu. Essa árvore ficava na frente de um buraco que os moradores fizeram, um buraco pequeno, para facilitar a livre circulação deles entre a cidade e a estrada. Já na Era Moderna, na época do Renascimento, Nápoles foi incorporada ao domínio espanhol. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal sobre Inquisição Espanhola, que vai muito além só do que a gente conhece hoje por Espanha. Se você tiver curiosidade para saber mais, eu vou deixar o link na descrição. Mas, sim, durante o Renascimento, estava sobre o domínio espanhol, e aí o Duque de Alba resolveu ali, para facilitar a questão da livre circulação realmente de uma forma oficial, construiu uma porta bem grande, que é a Porta Alba, a Porta de Alba, né? E no lugar onde ficava esse buraco e ficava a tal da árvore alforrabeira bem alta. Ali perto, entre o muro e as árvores, em uma casa mais escondida ali pelas árvores, mas que ainda assim estava dentro da cidade, morava uma jovem muito bonita de 20 anos chamada Maria Larossa. Mas o Larossa deles é de vermelho, porque o cabelo dela era ruivo, de um ruivo muito intenso. Por ela ter o cabelo vermelho, né, segundo a lenda, e por ela ser assim uma jovem mais reservada, que gostava de ficar mais próximo da natureza, mesmo trabalhando ali na cidade, morando na cidade, já existia ali uma ideia de que ela pudesse ser uma bruxa, mas não era nada assim que eles se preocupassem muito.
e vários homens se apaixonavam pela Maria porque ela realmente era muito bonita e ela era meio inacessível. Até que em um determinado momento, a Maria, ela conhece o Michele, que é Miguel em italiano, e tanto um quanto o outro se apaixonam perdidamente. Ela só tem olhos para esse homem. E não demora muito para que o Miguel resolve pedir a Maria em casamento e aí pá, eles se casam. Mas a felicidade de recém-casados dura pouco, porque em uma determinada noite, quando eles estão terminando, né, o serviço, que eles voltam para casa, eles passam por uma antiga fonte que ficava na entrada de Portalba, que era justamente uma fonte para refrescar quem estava entrando na cidade, né, que tinha feito viagem longa. O Michele simplesmente perde os movimentos, ele fica estático, ele não consegue se mover. E a Maria fica desesperada. Tanto um quanto o outro ficam super assustados. E aqui existe duas versões do que acontece com o Michele e a Maria. A primeira versão é que a Maria, ela tenta de tudo, ela puxa ele, ela sacode ele e nada dos movimentos dele voltarem, até que em um determinado momento ela acha melhor ela voltar sozinha e esperar que ele consiga se mover sozinho, porque talvez isso seja alguma maldição e aí se ele for sozinho ele consegue chegar em casa. E de fato, quando ela vai para casa, ele retoma os movimentos, só que aí ele também entende que isso é uma maldição, que é um mau sinal, um mau agouro, que ele não deveria ficar com a Maria e ele deixa ela para sempre. O Michele é um mercador de peles e aí ele deixa de morar com a Maria, ele simplesmente ele toma outro rumo. Em uma outra versão, a Maria também, né, fica assustada naquele momento quando ele tá ali paralisado, mas ela resolve encostar no braço dele com um pouco mais de força. E aí, na hora que ela encosta, ele consegue retomar os movimentos. Só que o Michele, ele fica, né, assustado com aquilo e como a Maria ela já tinha fama de ser uma possível bruxa, o Michele entende que quem fez aquilo com ele, de deixar ele paralisado, foi ela. E que ela tocou só simplesmente porque ela quis, né? Porque, sei lá, ela é má, ela faz o que ela bem quer com ele e ela não se importa de fato com ele. E aí ele fica aterrorizado e ele deixa ela. E aí, coitada, ela fica sozinha, desamparada e ele nunca mais volta para casa. E aí vai se passando os anos, ela começa a enlouquecer. Ela não come direito, ela começa a ter alguns delírios, a se comportar de uma forma agressiva. E aí, né, enfim, os anos foram passando e ela envelhece bem mais rápido, ela fica, enfim, né, já com aquela aparência de bruxa velha, malvada. E ela começa, assim, a ser muito grosseira. Só que quando chega a velhice da Maria, chega também a Inquisição Espanhola. Nesse momento, a Inquisição Espanhola, ela atua sob o domínio, né, do espanhol e Nápoles é o vice-reino de Nápoles. E a Inquisição Espanhola é exatamente todo o estereótipo tenebroso da Inquisição que a gente tem nos filmes, que a gente ouve assim rapidamente na escola e que a gente tem assim essa imagem de bruxa na fogueira. No caso da Maria, a punição dela foi ser presa em uma gaiola de ferro até o fim da sua vida e ser pendurada ali na passagem de Portalba. E aí, segundo a lenda, quando fizeram isso com ela, ela ficou gritando para quem passasse ali que as pessoas iam pagar pelo que estavam fazendo com ela. E reza a lenda que até hoje, de noite, é possível escutar, vez ou outra, os gritos da maldição da Maria.
Diferente do Vico Penseiro, a área ali que fica a Portalba é bastante movimentada, tem um comércio de livros bem agitado, digamos assim, não digo agitado, mas movimentado mesmo. E muita gente chega lá para bater foto, né? Porque é realmente um portão que faz parte da história de Nápoles. Atualmente ele não funciona como um portão, né? Ele é mais assim como uma área comercial, mas enfim, né? Quem quer conhecer é bem interessante. A última bruxa, ela não é exatamente napolitana, eu já falei ela em outro vídeo, nas bruxas de Benevento, que é a Ianara. Eu falei também no vídeo de Benevento que ela se popularizou pela região que é da Campânia. E em Nápoles ela é bem famosinha, só que a diferença é que em Nápoles a Ianara ela é descrita como filha do diabo. E em Benevento, vá lá assistir as bruxas de Benevento para você saber qual é a real origem dela. Se você chegou até aqui, até o final, deixa uma vassoura nos comentários para eu saber, por favor. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e nos vemos no próximo. Tchau!